tão justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. Mas Deus aprova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Graças a Deus, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vimos o amor glorioso de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós já vimos muitas passagens que alguém já quis morrer numa hora que vê alguém morrer, de tão triste que é ver alguém morrer. Eu, quando tinha 10 anos de idade, e minha irmã tinha 12 anos, e elas estavam lavando roupa em uma fonte lá no Pernambuco. E eu, um moleque com 10 anos, ele é um moleque que não fica quieto, sossegado. Eu ficaria lendo como hoje. Eu ficaria na beira daquela fonte, apoiando meu pé, e ela dizendo: Francisco, pai, sai daí. Quando ela falou, eu já estava dentro, afogado. E o lugar é fundo, irmão. E a minha irmã, quando viu eu jogado na água, subindo os cabelinhos para cima, ela deu um grito de alvoroço, que a minha prima que estava não tão perto, mas já correu. Mas quando ela correu, minha irmã já estava dentro também, afogada, para me salvar. Pulou numa fonte para salvar o seu mano, tão arteiro que eu estava naquela época. Mas ainda quando eu cheguei em casa, a minha mãe me deu uma pisa, e acho que aí até bateu na minha mão aqui, foi me salvar. E quando meu pai chegou, meu pai deu bronca na minha mãe e disse que ela não era para ter batido na minha mãe, ter batido em mim, porque eu fui o culpado. E assim nós olhamos o amor de Deus para com a humanidade, porque apenas alguém morrerá pelo justo. Poderá ser que pelo bom alguém precisa morrer, mas Deus aprova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Graças a Deus. E Deus olhou lá dos altos céus, ali no Salmo 14, verso 2, diz assim: que Deus olhou lá dos altos céus para os filhos dos homens, para ver se alguém tinha entendimento e buscasse a Deus. Mas a Bíblia diz que todos tivessem entendimento e buscasse a Deus, e todos se desviaram, e juntamente se fizeram imundo, e não houve ninguém que buscasse Deus como Deus. Foi quando isso que Deus olhou a necessidade da humanidade, o mundo perdido no pecado, no charco de lodo, e ele diz a Bíblia que ele desenfeitou o seu trono de glória
enviando o seu Filho amado a este mundo para morrer uma morte de cruz, para nos resgatar do pecado, da morte. Porque não havia alguém que pudesse fazer sacrifício a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Santo de Deus, o único Filho amado, mas Ele deu para nos salvar as nossas almas. Porque a Bíblia diz que o mundo estava no pecado, estava fazendo todo o desejo que queria, e não havia ninguém para salvar. Quando Adão pecou, lá no jardim do Éden, aí Deus teve que fazer com que Jesus nascesse para nos perdoar os nossos pecados e salvar as nossas almas.